Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 11 horas pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E eu vou começar falando de saúde, aliás, com um alerta. Olha só, a Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo confirmou o primeiro caso da subvariante Arcturus da Covid-19 na cidade. O caso foi notificado no último dia 28. O paciente é um homem de 75 anos acamado e com comorbidades, que apresentou sintomas de síndrome gripal e febre persistente no dia 7 de abril. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o paciente foi encaminhado para atendimento em um hospital privado da capital, com alta no último dia 27. O homem possui esquema vacinal completo contra a Covid-19, inclusive com a dose da Pfizer bivalente. A variante está sendo monitorada pela Organização Mundial da Saúde como de interesse. Segundo a pasta municipal, até o momento a Arcturus não apresentou gravidade ou aumento no número de casos na cidade de São Paulo. Na Índia, onde a variante foi identificada pela primeira vez no início do ano, a Arcturus hoje é a principal cepa transmissora de Covid-19. Entre os principais sintomas causados pela nova variante estão irritação nos olhos, parecida com conjuntivite, tosse seca e episódios febris. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai receber nesta terça-feira, no Palácio da Alvorada, em Brasília, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. O principal assunto do encontro será a criação de uma linha de crédito para facilitar as exportações entre os dois países. A reunião está agendada para as 17 horas no Palácio da Alvorada, em Brasília. Entre os temas que podem ser discutidos está o crédito para exportação entre os países. O encontro entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Argentina, Alberto Fernandes, tem como objetivo promover a integração financeira entre os dois países e a criação de medidas de financiamento do comércio bilateral. Um dos assuntos da pauta é um pedido para que o Brasil financie a exportação de insumos para a indústria argentina. Isso em meio à crise econômica no país vizinho. Os argentinos não têm dólares para comprar produtos básicos. A Argentina enfrenta alta na inflação, com o índice chegando a 104,3% em março, na comparação anual. Em comparação com fevereiro, os preços estavam 7,7% maiores. O dado colocou o país no topo do ranking dos maiores índices de inflação entre os membros do G20, o grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. No final de abril, Fernandes anunciou que não tentará se reeleger nas eleições gerais que serão realizadas na Argentina em outubro deste ano. Ele é um dos líderes mais próximos de Lula. Tendo comemorado sua eleição no ano passado, foi também o primeiro líder a se encontrar com um brasileiro após seu retorno ao poder. Olha, e ainda nesta semana, Lula deve viajar para Londres para participar da coroação do rei Charles III, que acontece no próximo sábado. A data de sua partida ainda não está definida, mas deve acontecer entre a quinta-feira e a sexta-feira. E um encontro com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, também está previsto na agenda do presidente brasileiro. E olha só, ainda falando de diplomacia, os Estados Unidos enviaram a diplomata Linda Thomas Greenfield para o Brasil. O objetivo é estreitar as relações com o país depois do mal-estar causado pelas declarações do presidente Lula sobre a guerra na Ucrânia. Em encontros com as autoridades do governo, Thomas Greenfield pretende enfatizar a necessidade de cooperação entre os dois países, em vez de se concentrar nas declarações do presidente, que geraram revolta entre líderes ocidentais. Lula ganhou as manchetes internacionais no mês passado durante uma viagem à China ao acusar os Estados Unidos, que enviaram bilhões de dólares em armas para a Ucrânia, de incentivar a guerra. Depois, o presidente esclareceu que condena a invasão, mas foi acusado de espalhar propaganda russa e chinesa, o que lhe rendeu elogios do chanceler russo Sergei Lavrov.
O Brasil votou na Assembleia Geral da ONU a favor da condenação da invasão russa à Ucrânia, ao contrário de outros países em desenvolvimento, como Índia ou África do Sul, que preferiram permanecer em neutralidade. Mas Brasília rejeitou os apelos para impor sanções à Rússia ou vender armas à Ucrânia. Atualmente membro do Conselho de Segurança, o papel do Brasil na geopolítica vai ser analisado este ano, quando substituir a Índia como presidente do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. Ainda que trabalhe com os Estados Unidos, Lula nunca teve problemas em discordar publicamente de Washington e fazer com que o Brasil assumisse um papel diplomático de maior destaque. E olha só, agora uma informação que vai interessar para muita gente. Mais de 10 milhões de brasileiros devem ficar isentos na declaração de imposto de renda em 2024. Esse número é o resultado do impacto causado pela medida provisória que amplia a faixa de isenção e começou a valer a partir de segunda-feira. O cálculo foi feito pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a Unafisco. Com a medida provisória que amplia da faixa de isenção do imposto de renda, 10 milhões e 100 mil pessoas devem ficar isentas da declaração de 2024. São 3,6 milhões a menos em relação ao total de 13,7 milhões de isentos estimados pela Receita Federal. Os cálculos da Unafisco foram feitos com base na MP publicada no domingo, que alterou a partir de segunda a faixa de isenção. O teto foi de R$ 1.903,98 para R$ 2.112, além de incluir um desconto mensal de R$ 528 na fonte. A medida ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para não perder a validade. De acordo com os auditores, a MP deve aumentar o número de isentos dos atuais 8 milhões e 800 mil para 10 milhões e 180 mil, uma alta de 15%. A tabela vigente do imposto de renda não era corrigida desde 2015. O país tem mais de 39 milhões de declarantes. A Receita Federal havia divulgado em fevereiro deste ano que a mudança proposta iria ampliar para 13,7 milhões o total de pessoas isentas do IR. O número, porém, deve ficar abaixo disso, segundo a Unafisco. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Daniela Paris e mais notícias para você. Até mais!